Olá, falar um pouquinho hoje a respeito da questão de como que o paciente pode auxiliar o terapeuta no seu tratamento no viés psicanalítico. Então, vou estar falando exclusivamente da minha área, que é o viés psicanalítico, tanto de psicólogos que atendem por orientação psicanalítica, quanto de psicanalistas de fato. Existe uma questão que é referente ao apoio que você recebe do teu paciente para o tratamento. Isso tanto falando pros pacientes, que quando você vai, e os terapeutas também, quando se tornam pacientes na sua própria terapia, você muitas vezes quer auxiliar de todas as formas possíveis para que o processo ande com uma velocidade maior e com uma facilidade maior também. A grande questão é que no meio psicanalítico, o paciente tentar auxiliar o terapeuta nem sempre é algo eficiente e muitas vezes vai ter um efeito exatamente oposto ao esperado. Muitas vezes o paciente ele quer de todas as formas auxiliar no andamento da sua terapia, só que ele perde de vista que a terapia psicanalítica ela se norteia pelo inconsciente. E todas as formas comuns de auxílio que o paciente tenta dar são na ordem da consciência. E aí ele acaba mais gerando resistência em si mesmo e atrapalhando o seu processo terapêutico do que favorecendo. Alguns exemplos de situações nas quais alguns pacientes tentam favorecer a sua terapia sem perceber que estão fazendo exatamente o completo oposto, estão desfavorecendo e atrapalhando o processo terapêutico. Anotar coisas que vão dizer na sessão. Eu já comentei em um vídeo recente do canal a respeito do próprio terapeuta anotar coisas, que é algo indesejável na teoria psicanalítica, e quando o paciente anota, faz lista do que ele quer falar para o terapeuta, dos assuntos que ele quer trazer, a tendência é que isso só aumente as suas resistências. E pela abordagem psicanalítica, isso vai ser extremamente danoso para o seu processo terapêutico e vai atrasar o seu processo terapêutico. Não vai impossibilitar, claro que se o terapeuta é profissional e tem competência para estar trabalhando, ele vai dar um jeito de contornar essa situação. Mas você vai estar produzindo resistência e, querendo ou não, você vai estar dificultando o seu processo terapêutico. Um outro aspecto, você durante a sessão ficar pensando o que você vai falar para o terapeuta. O que será que é importante eu dizer para o terapeuta? Também é da ordem da consciência, também por um viés psicanalítico vai ser muito mais prejudicial do que qualquer possibilidade de benefício em relação ao processo terapêutico. Mas então, eu não tenho nada que eu possa fazer para auxiliar, principalmente algumas pessoas elas têm, de certo modo, uma questão de tempo, que elas querem fazer o tratamento o mais rápido possível, ou por questões financeiras, que não podem pagar muitas sessões, ou por questões muitas vezes do tempo mesmo, que tem que se mudar, vai embora, vai para outro lugar, tem um tempo delimitado para fazer os atendimentos e a pessoa quer tirar o maior proveito possível da terapia nesse tempo que ela está. Então ela tenta vários artifícios para poder aproveitar o máximo possível da terapia e sem tanta demora, entre aspas. Então vamos tentar entender qual que é uma das poucas possibilidades que nós podemos, tanto os pacientes em geral, como mesmo os terapeutas, quando também se tornam pacientes dos seus próprios analistas, qual que é a maneira que nós podemos fazer. E no caso do terapeuta, eu me dei conta agora, tem mais um aspecto que é muito importante, que terapeutas, quando vão para a sua própria terapia, tendem a ter também muita dificuldade com resistência, porque se você não tomar cuidado, você acaba querendo analisar o seu próprio processo terapêutico como analista e não como paciente. Então isso acaba sendo também um fator de resistência e que gera atrasos no processo. Mas quando você está como paciente, a melhor forma que você tem no viés psicanalítico de auxiliar o teu próprio tratamento e de fazer com que ele se desenrole de uma maneira mais eficiente e rápida, lembrando que tempo é extremamente relativo na psicanálise, a gente nunca pode saber quanto tempo de fato vai levar um tratamento psicanalítico, porque isso diz respeito às condições do paciente, o quanto ele está ou não preparado para trabalhar certos conteúdos, mas a melhor maneira que você tem de tornar esse atendimento mais eficiente é
tentando seguir o princípio básico da psicanálise, associação livre. Tentando não ficar pensando excessivamente no que você está fazendo, no que você está falando, relaxando, tentando deixar a coisa fluir sem julgamento moral, sem ficar se policiando o que você vai falar. É a única forma que você tem de tornar o teu tratamento terapêutico mais eficiente. Porque qualquer outra coisa que você tente é da ordem da consciência. E na psicanálise vai ser prejudicial ao invés de ser benéfico. Porque se você mantém a tua atenção na consciência, você evita que o teu inconsciente escape, que o teu inconsciente se manifeste. Como no processo psicanalítico nós trabalhamos essencialmente com a manifestação do inconsciente, você evitar a manifestação dele é evitar que o processo terapêutico tenha seu segmento adequado. Então é muito importante que quando nós vamos para a nossa terapia, nós evitemos ficar fazendo julgamento moral do que estamos falando. Evitemos ficar pensando a palavra certa para falar, que isso também é uma resistência. Ah, mas essa palavra que eu vou usar não diz necessariamente o que eu queria dizer. Nenhuma palavra vai dizer necessariamente o que você queria dizer. Eu costumo dizer, com base em alguns lacanianos que eu já ouvi usando essa frase, atribuindo ela a Lacan, que a linguagem é um erro que de vez em quando dá certo. Então você nunca vai de fato dizer aquilo que você queria dizer. Você vai chegar perto. E quanto mais você pensa, quanto mais você elabora, a chance é que você mais se distancie do que se aproxime do que você de fato queria dizer. Então não tem outra forma de você favorecer o teu processo analítico que não seguindo a regra da associação livre de se deixar levar pelo seu próprio discurso sem ficar fazendo análise, sem ficar fazendo julgamento moral. A análise do teu discurso você vai fazer segundo os apontamentos do teu psicoterapeuta. Então quando o teu terapeuta apontar uma repetição, apontar um ato falho, apontar um esquecimento, aí sim você vai analisar o teu discurso. Mas até esse momento é importante para que você tenha um bom processo terapêutico que você evite ficar pensando, ai, nossa, mas eu vou falar isso, o que ele vai pensar de mim? Se o terapeuta tem um posicionamento ético e adequado, ele não vai pensar nada de você. Ele vai pensar o que isso significa na sua vida. Ele não vai ficar fazendo julgamento de você é ruim por falar isso, você não presta por falar isso. Não, ele vai tentar entender o que isso significa na tua vida. E se ele não tem ética, se ele faz julgamento moral, saia imediatamente dessa análise e busque um terapeuta competente. E isso eu posso afirmar plenamente. Se o teu terapeuta faz julgamento, você não pode pensar assim, imediatamente corte esse processo, porque ele tende a ser muito mais maléfico para você do que trazer qualquer benefício. Nenhum terapeuta pode fazer julgamento moral do seu paciente. Então você não pode dizer, jamais um terapeuta pode dizer para um paciente, você não pode pensar assim, não, isso é errado. Não. Quem vai te dizer o que é certo, errado, como pode ou não pensar é o próprio paciente. O que o terapeuta pode analisar junto com esse paciente quais são os entendimentos sociais acerca daquilo que ele está trazendo. Mas não ele próprio fazer um julgamento, dizer o que é certo e errado para o paciente. É isso, espero que tenham gostado desse assunto. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.